10 coisas que todo católico deve saber a respeito da quarta-feira de cinzas. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Eu entro então nas 10 coisas. Vocês vão desculpar que eu vou ter que ler aqui meio na lateral, porque eu estou lendo na tela do meu computador. As 10 coisas que todo católico deve saber sobre a quarta-feira de cinzas. Primeira coisa, e é essencial, o que é a quarta-feira de cinzas? Isso foi tirado da ACI Digital, hein? Deixa eu dar a fonte aqui, ACI Digital, tá certo? Então, o que é a quarta-feira de cinzas? É o primeiro dia da quaresma, ou seja, dos 40 dias nos quais a igreja chama os fiéis a se converterem e se prepararem verdadeiramente para os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo durante a Semana Santa. Então, é um período de preparação para os grandes dias que virão da paixão, morte, ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A quarta-feira de cinzas é uma celebração que está no missal romano, o qual explica que no final da missa abençoa-se e impõe-se cinzas obtidas da queima de ramos usados no domingo de Ramos no ano anterior. Então, os ramos que foram usados no ano anterior, eles são queimados, isso é feito uma cinza, o padre, isso é colocado normalmente numa bandejinha, etc., e o padre faz uma cruz na sua testa, né? Com umas palavras que provavelmente vão ser ditas aqui, e que a tradição manda, eu acho que eu estou queimando o meu texto aqui, mas não faz mal, a tradição manda ficar com aquela cinza, a cinza que eles colocam na cabeça, ficar com aquela cinza naturalmente, até ela ir desaparecendo durante o dia. Muita gente tem vergonha, eu sei, mas é porque as pessoas hoje em dia cada vez estão com mais vergonha de ser católicas. Simplesmente isso. Eu garanto que se pegar um muçulmano lá e mandar ele tatuar o nariz, fazer não sei o que lá, ele vai fazer. Não precisaria ser necessariamente um muçulmano. Qualquer outra religião teria coragem de fazer o que muitos católicos não têm coragem, infelizmente. Segunda coisa que é preciso saber: como nasceu a tradição de impor as cinzas? A tradição de impor as cinzas é da igreja primitiva. Naquela época, as pessoas colocavam as cinzas na cabeça e se apresentavam ante a comunidade com um hábito penitencial para receber o sacramento da reconciliação, ou seja, da absolvição, na quinta-feira santa. Olha que bonito! A quaresma adquiriu um sentido penitencial para todos os cristãos por volta do ano 400 depois de Cristo. E a partir do século XI, a Igreja de Roma passou a impor as cinzas no início desse tempo, portanto, na quarta-feira de cinzas, primeiro dia da quaresma. Terceira coisa que você vai saber: por que se impõe as cinzas? A cinza é um símbolo. Sua função está descrita em um importante documento da Igreja, mais precisamente no artigo 125 do Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia. Então lá diz: o começo dos 40 dias de penitência no rito romano caracteriza-se pelo austero símbolo das cinzas que caracteriza a liturgia da quarta-feira de cinzas, próprio dos antigos ritos nos quais os pecadores convertidos se submetiam à penitência canônica. O gesto de cobrir-se com cinza tem o sentido de reconhecer a própria fragilidade e mortalidade, que precisa ser redimida pela misericórdia de Deus. Olha que coisa bonita. Tudo na igreja é bonito, é lindo, é simbólico, é fantástico. Esse não era um gesto puramente exterior. A igreja o conservou como sinal da atitude do coração penitente que cada batizado é chamado a assumir no itinerário quaresmal. Cada batizado, hein? Deve-se ajudar os fiéis que vão receber as cinzas para que aprendam o significado interior que este gesto tem, que abre a cada pessoa a conversão e ao esforço da renovação pascal. Quarta coisa que o católico precisa saber sobre a quarta-feira de cinzas:
o que as cinzas simbolizam e o que recordam. A palavra cinza, que vem do latim cinis, representa o produto da combustão de algo pelo fogo. Esta adotou desde muito cedo um sentido simbólico de morte, expiração, mas também morte no sentido expiração, não é expiação, mas também de humildade e penitência. A cinza, como sinal de humildade, recorda ao cristão a sua origem e o seu fim. Então tem aqui um trecho do Gênesis que diz: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra." Então a cinza nos faz lembrar que foi de lá que nós viemos e que é de lá que nós voltaremos, né? Até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Porque nosso Senhor fez o homem com pó. E a partir do pó, né, nós somos o que somos, mas nós vamos voltar ao pó. 5. Onde podemos conseguir as cinzas? Para a cerimônia devem ser queimados os restos dos ramos abençoados no domingo de Ramos do ano anterior. Quer dizer, não é qualquer carvão, qualquer coisinha não, tá certo? Estes recebem água benta e depois são aromatizados com incenso. Olha como tudo na igreja é bonito. Se o padre da sua paróquia não fizer isso, está errado. Aqui está dito como é que tem que fabricar as cinzas. Tá? Não é ele pegar um pauzinho, raspar lá um carvãozinho não, do churrasco que foi feito não sei quando, etc., e sujar a cabeça do pessoal de cinza, não. Não é isso não, é muito mais sério. Como se impõe as cinzas? Esse ato da imposição das cinzas acontece durante a missa, depois da homilia, e está permitido que os leigos ajudem o sacerdote. Olha que interessante. Mas ela não pode ser posta fora da missa. As cinzas são impostas na fronte, em forma de cruz, enquanto o ministro pronuncia as palavras bíblicas: "Lembra-te de que és pó e ao pó voltarás", ou "Convertei-vos e crede no Evangelho." Uma dessas duas frases o padre usa e faz o sinal da cruz nas nossas cabeças. 7º item, o que se deve fazer quando não há sacerdote? Olha, está tudo aqui, hein? Você já tem todos os meios aqui de viver a quarta-feira de cinza perfeita. Quando não há sacerdote, a imposição das cinzas pode ser realizada sem missa, de forma extraordinária. Entretanto, é recomendável que antes do ato participem da liturgia da palavra. É importante recordar que a bênção das cinzas, como todo sacramental, somente pode ser feita por um sacerdote ou um diácono. A bênção das cinzas, tá? Portanto, tem que ser cinza benta. Número 8. A imposição das cinzas é obrigatória? Muita gente já devia estar se fazendo essa pergunta, né? A quarta-feira de cinzas não é dia de preceito, ou seja, não é dia obrigatório de assistir à missa. E, portanto, não é obrigatório. Não obstante, nesse dia muitas pessoas costumam participar da Santa Missa, algo que sempre é recomendável. Claro, como início da quaresma, podendo, deve-se participar, né? 9ª coisa que nós precisamos saber sobre a quarta-feira: quanto tempo é necessário permanecer com a cinza na fronte? Quanto tempo a pessoa quiser. Se ela quiser tirar antes, pode tirar. Não existe um tempo determinado. Mas a tradição católica sempre recomendou que se deixasse a cinza lá. Deixa a cinza lá, ela vai embora. Então ela vai embora, né? Quanto mais tempo, fica melhor. Mas não é obrigatório. E, finalmente, o 10º ponto que nós devemos saber: jejum e abstinência na quarta-feira de cinza são necessários? Então isso é importante, hein? O jejum e a abstinência de carne, são obrigatórios durante a quarta-feira de cinzas, como também na sexta-feira santa. Então são os 2 dias, no caso do Brasil, né? Porque isso aí é determinado em geral pela Conferência dos Bispos, etc. Isso é obrigatório para as pessoas maiores de 18 anos e
menores de 60. Então, quem tem mais de 60 como eu está liberado da abstinência e do jejum, mas os que têm entre 18 e 60 têm que cumprir. É claro que isso aqui foi feito numa época em que as pessoas viviam menos, ficavam mais fracas, etc. Mas o bom espírito manda. Eu, por exemplo, minha saúde é perfeita, eu não tenho razão nenhuma para não cumprir isso. Eu vou cumprir, embora não seja obrigatório, né? Vamos aproveitar e cumprir. Os que não precisarem mais cumprir, vamos oferecer como reparação pelos pecados que foram cometidos até o dia de ontem e que em alguns estados continuam, porque não para o carnaval em vários lugares do Brasil, né? Um pecado imenso. É para enxovalhar a quaresma, né? Para sujar a quaresma. Essa que é a verdade. Fora desses limites é opcional. Nesse dia os fiéis podem ter apenas uma refeição principal no dia. Então a pessoa pode ter uma boa refeição no dia, certo? Sempre sem carne, né? E aí ela pode comer à vontade. Agora, ela fica obrigado, a segunda refeição tem que ser uma coisa extremamente leve, muito. Em qualquer manual de vida de piedade, alguns dizem, coma metade do que você comeria, ou coma só 100 gramas, isso aí é um pouco, aqui não está dito, deixa eu ver se está dito. A abstinência de comer carne é obrigatória a partir dos 14 anos. Todas as sextas-feiras da quaresma também são de abstinência obrigatória. Olha só, todas as sextas-feiras da quaresma não se come carne. Atenção, minha gente. Muita gente, quer dizer, nas sextas-feiras não é obrigado a fazer o jejum, mas a abstinência é obrigatória durante toda As sextas-feiras do ano também são dias de abstinência, está dizendo aqui, peraí, exatamente. As sextas-feiras do ano também são dias de abstinência. O gesto, dependendo da determinação da Conferência Episcopal de cada país, pode ser substituído por outro tipo de mortificação ou oferecimento, como oração do terço. Eu recomendaria para vocês, que eu aqui não vou ter possibilidade de dar esses detalhes, que vocês pesquisassem um pouco aí no Google, etc., de fonte séria, evidentemente, alguns detalhes desses, se a CNBB ela dispensou da carne as sextas-feiras de abstinência da quaresma. Então, nesse caso, evidentemente, não seria obrigatório. Vejam bem qual é a regrinha, né, e cumpram. E tenham uma bela quaresma, mas amanhã, o vídeo de amanhã vai ser muito melhor, muito interessante. Não que esse aqui seja menos importante, porque esse aqui é muito importante, mas o de amanhã vai ser o Padre Pio nos ensinando como é que nós vivemos a quaresma. Bom, então fiquemos aí com a Ave Maria, um por todos, todos por um, nesse primeiro dia de quaresma, né, pedindo pela intercessão do Santo Padre Pio que nós vivamos a quaresma como ele gostaria que nós vivêssemos. E, finalmente, com a bênção do Santo Padre Pio. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buona giornata.